Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a essa aula e vamos começar entendendo o que é um banco de dados. Mas antes de começar, eu recomendo que vocês baixem essa apostilinha aí, ela está na descrição do vídeo e ela vai ajudar a gente a acompanhar o vídeo, a ter uma referência futura aí depois que vocês virem o vídeo, ok? Então beleza, o que é um banco de dados? Né? Antes da gente entender o que é um banco de dados, a gente precisa entender o que são dados, né? Que são dados e informações, na verdade, né? Então vamos lá. Os dados, pessoal, eles são átomos da informação, né? E o que é um átomo, né? Antigamente a gente acreditava, né, a ciência acreditava que o átomo era algo indivisível, né? Até que depois, futuramente, a própria ciência provou que não é bem assim, né? Que o átomo tem também seus componentes. Mas, nesse contexto, a gente vai considerar que os dados são os átomos da informação e que esses átomos são indivisíveis, tá? Ou seja, os dados é a menor unidade da informação, tá? E a informação ela só existe segundo uma junção de dados, tá? Os dados em si geralmente não carregam informação alguma. Agora, a junção desses dados dentro de um contexto vai carregar uma informação. Um exemplo aqui para vocês entenderem é esse exemplo aqui, ó. A unha do meu pé encravou e está doendo. Aqui nós temos duas informações, né? Que a unha do pé encravou e que isso está doendo, certo? E quais são os átomos? Quais são os dados dessa informação? Bom, os dados estão aqui, né? A unha do meu pé encravou e está doendo, né? Cada uma das palavras, cada um dos artigos, das preposições, dos verbos, etc, 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 são os componentes da nossa informação. Então, só recapitulando, a informação é um conjunto de dados interpretado num certo contexto, né? Se você falar apenas a palavra pé, você não vai entender. Você vai entender que é um pé, ok, mas você não vai entender que vai ter uma unha encravada, que tem uma dor, coisa e tal. Você não vai entender nada disso. Para você entender tudo isso, você precisa de um contexto dizendo o que está acontecendo, tudo bem? Legal. Então, a gente sabendo o que são informações e sabendo o que são dados, vamos definir agora o que são bancos de dados. Banco de dados, pessoal, pode ser qualquer coisa, na verdade, tá? Um bilhete pode ser um banco de dados, tá? Porque afinal de contas você está guardando um bilhete ali. Uma lista de afazeres também pode ser um banco de dados. Um arquivo de texto pode ser um banco de dados também. Só que a simples existência de um banco de dados não garante, tá? Não garante que os dados vão ser acessíveis de forma fácil. Você pode fazer uma lista com 1000 itens. Para você achar um, se não tiver organizado por alguma ordem específica, você vai precisar olhar um por um, o que vai demorar bastante, né? E não garante também que esse acesso seja seguro. Você pode muito bem rasgar uma parte da lista, pode molhar, enfim, ou mesmo no arquivo de texto ele pode ser apagado ou acontecer qualquer outro acidente com esse banco de dados, tá? Então, isso é um banco de dados, alguma coisa que a gente guarda os dados, tudo bem? Legal. Só que a gente não quer correr esses riscos, né? A gente quer informação rápida, fácil e segura, certo? E para garantir isso daí, entra a figura do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, tá? O SGBD é um sistema que vai gerenciar os nossos bancos de dados, tá? Ele vai fornecer um ambiente seguro, com redundância, verificar se está tudo íntegro, coisa e tal. Redundância não necessariamente, tá? Redundância em aplicações mais avançadas, tá? Embora aqui a gente vai estar diminuindo a redundância, mas às vezes é bom ter redundância, mas vamos lá, primeiras coisas, né? Então, o gerenciador do banco de dados ele vai fornecer não só o acesso aos dados, mas também vai tentar otimizar esse acesso em termos de velocidade e correção, né? Ou seja, eu vou ter acesso à a informação correta, de forma rápida e fácil. Tudo bem? Um gerenciador de banco de dados, pessoal, geralmente fornece o que a gente chama de DML. Né? O que é a DML? É a Data Manipulation Language. E o que é uma Data Manipulation Language? É uma linguagem de manipulação de dados, certo? Com essa linguagem, a gente vai poder alterar, processar, apagar, inserir informações, atualizar, etc, 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 no nosso banco de dados, tá? Um SGBD também geralmente fornece ferramentas de backup, tá? Entre outras coisas, ferramentas de redundância, ferramentas de replicação, enfim, ferramentas de exportação,
uma série de ferramentas que vão ser bastante úteis na hora de lidar com o nosso banco de dados. Tudo bem? Aqui nesse curso a gente vai usar o banco de dados MySQL ou o MariaDB, tá? Tanto faz se você está usando esse ou esse, vai dar certo, tá? Vamos tentar deixar o mais acessível possível as consultas, né? Para que a gente possa usar em qualquer banco de dados. A ideia do curso é que você adquira conhecimento suficiente para usar qualquer banco de dados, apenas adaptando o seu conhecimento àquela arquitetura específica que você escolher, tudo bem? E a escolha desses bancos de dados foram feitas porque, ao mesmo tempo que eles são gratuitos, eles também são código aberto e são muito usados em várias aplicações aí, além de serem multiplataforma. Tudo bem? Legal. Os bancos de dados que a gente escolheu, eles seguem o paradigma relacional, tá? E o que é o paradigma relacional? O paradigma relacional diz que a gente tem que representar as informações de forma relacionada, uma coisa relacionada com a outra, tá? No paradigma relacional, a gente vai ter a figura das tabelas, tá? E as tabelas vão armazenar nossos dados, coisa e tal, do jeito relacional, certo? No entanto, não existe só o paradigma relacional, tá? A gente também tem banco de dados orientado a objetos, tem banco de dados chave-valor, banco de dados orientado a documentos, e assim N implementações e N abordagens aí, tá? Mas, no geral, para as aplicações em geral, a gente pode usar tranquilamente o banco de dados relacional, beleza? Vamos lá. Então, já que a gente sabe que a gente vai usar um banco de dados relacional, vamos ver os componentes básicos dele, né? Primeiro a gente começa com a tabela, tá? E o que é uma tabela, pessoal? Uma tabela é isso daqui, tá? Uma tabela pode ser uma planilha do Excel, ou uma planilha do software de planilha que você gostar mais aí, certo? Uma tabela ela vai ter linhas e colunas, certo? Assim como no banco de dados, tá? Dentro do banco de dados, a gente vai representar tabelas, ok? Bom, seguindo aí. E a tabela é o que vai representar a entidade no nosso banco de dados, né? Uma entidade é uma coisa que a gente quer representar no banco de dados. Por exemplo, cliente é uma entidade, produto é uma entidade, fornecedor é uma entidade, responsável é uma entidade, professor é uma entidade, aluno é uma entidade e assim por diante, tá? Geralmente, cada entidade dá origem a uma tabela, tá? O próximo componente básico aqui, né, que a gente chama de objeto do banco de dados, né, não vai confundir com o banco de dados orientado a objetos, tá? Ok? É o registro, ou a tupla, né? A tupla é a linha da tabela, né? Qual que é a linha da tabela aqui? Ó? Tem essa linha aqui, isso aqui é uma linha, a gente pode chamar de uma tupla. Mas dentro de uma tabela, né, vou imaginar que isso aqui é uma tabela no banco de dados, né, que tem os seus respectivos campos, né, o campo código, nome e idade. Uma das tuplas dessa tabela é essa linha aqui, 1 a 23. Significa que eu tenho o nome da pessoa, que tem a idade 23 e código 1. Tudo bem? Isso é uma tupla, isso é um registro. E o que é a chave primária, pessoal? A chave primária é o campo que vai identificar unicamente um registro, tá? Esse campo vai dizer, ó, eu só me refiro a esse registro, a nenhum outro mais. E qual a utilidade de uma chave primária? Justamente essa, identificar o campo de forma que, se eu quiser alterar esse campo e for fazer uma referência a ele, eu faço usando a chave primária. Então, por exemplo, eu quero alterar alguém que tem idade 23. No caso aqui, eu tenho duas pessoas com idade 23. Se eu não quiser alterar as duas, e quiser alterar apenas a primeira, e usar como referência o campo idade, eu posso ter problemas graves. Eu posso alterar dois registros que não era para ser alterado, eu queria alterar apenas um. Tá? Se eu pegar pelo nome, nesse caso, pelo nome dá certo, porque o nome não se repete. Mas a gente sabe na prática que o nome se repete. Tá? Então, o que a gente faz para evitar esse problema, né, de não identificar as informações de forma correta? Em vez de a gente fazer uma consulta, ó, eu quero nome, idade, não sei o que começa a ficar pesado, a gente cria um único campo, tá? Que a gente vai chamar de chave primária, o que vai deixar nossas consultas, o funcionamento do banco de dados muito mais eficiente e rápido, tudo bem? E aí a gente procura, eu quero alterar o registro código 1, ou código 2, ou código 3, ou código 4 e assim por diante. Legal, agora a gente já sabe que é a chave primária. E a chave estrangeira?
A chave estrangeira é um campo que faz ligação da nossa tabela com a outra. O que isso significa? Nós estamos, pessoal, num banco de dados relacional. Tudo bem? Relacional. Estamos num banco de dados relacional. O que significa um banco de dados relacional? Um banco de dados que relaciona uma coisa com a outra. Se eu, por exemplo, quiser saber o telefone dessas pessoas, como é que eu posso fazer? Eu posso criar um campo telefone, posso. Né? Só que se a pessoa tiver mais de um telefone, então eu crio o campo telefone 2. Né? Mas se a pessoa tiver mais de um telefone, então eu crio o campo telefone 3 e assim por diante. Mas se a pessoa não tiver telefone, eu deixo só esses campos vazios? Não pode, né? Vai ficar feio demais. Então o que a gente faz? Quando a gente tem esse tipo de campo multivalorado, a gente vai ver mais para frente o que quer dizer isso exatamente, geralmente a gente precisa criar uma tabela extra, uma tabela ao lado da outra, não necessariamente ao lado, mas uma tabela dentro do mesmo banco de dados. Tá? E aí essa tabela vai guardar os dados que a gente quer associar a algum registro, a alguma tupla. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que o nome A tem 23 anos e o código dele ou dela é 1. E eu quero saber os telefones dessa pessoa. Aí eu vou aqui no telefone e aí eu olho para onde? Eu olho para esse campo chamado código pessoa. Esse código pessoa se refere ao quê? Se refere ao código da tabela pessoas. Tudo bem? Então esse nome faz isso? Não, esse nome é só um nome. Podia ser batata aqui. Tá? Opa, batata foi no outro lugar. Podia ser batata aqui. Mas depois a gente vai ver que tem um negócio chamado relacionamento que a gente vai vincular esse campo com esse campo aqui. Tudo bem? Legal, vamos tirar a batata. E aí, o que eu fico sabendo? Eu fico sabendo os telefones da pessoa 1. Por quê? Eu olho o código da pessoa, o código dela é 1. E aí eu procuro pelo código 1 aqui. Então eu tenho 1 e 1 aqui. Então os telefones da pessoa A é esse e esse. Tudo bem? Se eu quiser saber os telefones da pessoa B, eu venho aqui, o código da B é 2, o telefone da B é esse daqui. E o da C, o código dela é 3, o telefone da pessoa C é esse daqui, e o código da D é 4. A pessoa 4 não tem telefone. Tudo bem? Dessa forma você evita a redundância e fica uma tabela muito mais limpa, muito mais fácil de gerenciar, ok? Esse campo aqui, pessoal, a gente vai chamar de chave estrangeira. E o que é chave estrangeira mesmo? É um campo que se relaciona com outra tabela, tá? Que vai criar uma relação entre duas tabelas. Então a gente tem a relação da tabela pessoas com a tabela telefone, usando o campo código pessoa. Tudo bem? Seguindo em frente. Relacionamento. Relacionamento é aquilo que eu falei, tá? Ele existe no banco de dados, tá? Ele é um objeto que determina ali, logicamente, as limitações ali quando você cria uma chave estrangeira, mas geralmente a gente não vê ele, tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? Se, por exemplo, eu quiser adicionar um telefone para a pessoa 5, né? Estou tentando adicionar um telefone para a pessoa 5. O que vai acontecer? O meu sistema gerenciador de banco de dados não vai permitir que isso aqui seja adicionado. Por quê? Porque isso aqui é uma chave estrangeira que referencia essa tabela. E nessa tabela não existe alguma pessoa com código 5. Então, meu sistema não vai permitir que eu adicione isso daqui. Tá? Uma relação faz isso. A relação vai garantir a integridade entre as tabelas relacionadas. Tudo bem? Ok, continuando. Esse é o relacionamento. Esses são os objetos básicos, os componentes básicos de um banco de dados relacional. Ok? Seguindo em frente. Agora que a gente já sabe a composição básica de um banco de dados, vamos ver como que a gente projeta, né? Como que a gente desenvolve ali, como a gente cria o nosso querido banco de dados. Para criar o banco de dados, inicialmente a gente precisa de uma especificação, né? Fazer a análise de requisitos e a especificação do banco de dados. Como que a gente faz a análise de requisitos? A análise de requisitos, pessoal, ela vai ser feita se baseando na entrevista e em outras coisas que você pode produzir também, da entrevista com o usuário, tudo bem? No caso aí, o usuário, ele quer um sistema, você vai entrevistar ele e dentro da entrevista, ali você consegue retirar os dados que você precisa para projetar o seu banco de dados e o seu software em si, ok? Mas no caso aqui, vamos focar no banco de dados. Vamos dar uma olhadinha no exemplo de um texto de
de entrevista com o usuário, tá? É claro que os textos geralmente são bem maiores, coisa e tal, mas a gente está trabalhando com um exemplo aqui, né? Então vamos lá. Na nossa cooperativa, cada produtor e produtora entrega toda semana variados vegetais para vender nas escolas, ou ainda na nossa loja. O valor pago para cada agricultor corresponde ao valor pago pelo consumidor. Então a gente tem a situação aqui, que tem uma cooperativa de produção de produtos agrícolas, provavelmente, né? Que vende vegetais, tanto para escolas quanto para pessoas físicas, né? E o valor pago por cada um desses produtos vai direto para quem produziu, no caso, o agricultor ou a agricultura, certo? Legal. Uma pessoa leiga, né, que sabe mexer numa planilha, coisa e tal, ela vai poder fazer uma planilhinha do jeito que a gente está vendo aqui, ó, que legal. Uma tabela aqui com o nome do produtor, o vegetal vendido, a data da entrega do vegetal, né, para garantir que não vai estragar, o nome do consumidor, o tipo do consumidor que pediu e o valor da venda, né? Com o valor da venda eu consigo pagar o agricultor, tá? Mas isso daqui, pessoal, é uma tabela feita por uma pessoa leiga, uma pessoa que não sabe fazer normalização, que a gente já vai ver o que é, uma pessoa que não sabe fazer uma análise de requisitos corretamente, tudo bem? Então isso aqui é uma prévia, tá? Porque as tabelas finais vão ser bem diferentes, tudo bem? Vamos lá. Para a gente começar a fazer um negócio legalzinho, vamos começar com o projeto conceitual. No projeto conceitual, a gente vai fazer o que a gente chama de diagrama entidade-relacionamento, ou simplesmente DER, tá? No diagrama entidade-relacionamento, a gente vai fazer um desenhinho, tá? Que vai representar a estrutura inicial do nosso banco de dados. E com esse desenho, a gente volta para o usuário, conversa com ele, valida para ver se é aquilo mesmo, e aí a gente pode seguir em frente projetando o nosso banco de dados. É muito importante você validar tudo que você vai fazer com o seu usuário, ok? Então vamos lá. Esse diagrama ele é composto por alguns símbolos, né? Um dos símbolos é a entidade. Novamente, que a entidade é aquela coisa que a gente quer representar no banco de dados, né? E a entidade geralmente dá origem a uma tabela no nosso banco de dados final, tá? Então vamos lá. A entidade é algo que precisa ser representado no banco de dados. Cada entidade provavelmente vai virar uma tabela. E geralmente as entidades, isso aqui é importante, tá? Elas são representadas lá na entrevista com o usuário como substantivos, tá? O que é um substantivo? Um nome, nome de alguma coisa, nome de uma pessoa, nome de um produto é substantivo, cliente é substantivo, né? Então se a gente olhar aqui, ó, quais são os candidatos à entidade do nosso banco de dados? Lembrando que não necessariamente vão ser candidatos, mas quais são os candidatos? Cooperativa, produtor, produtora, entrega, por que não? Vegetais, escola, loja e assim por diante, né? Consumidor e aí vai, tá? É claro que nem todos os substantivos aqui vão virar uma tabela, né? Às vezes alguns são redundantes, por exemplo, consumidor e escola, né? É a mesma coisa nesse caso, né? Porque aí as escolas vão consumir a produção. Mas seguindo em frente, como é que eu represento uma entidade? É um retângulo com o nome dentro. Só isso, tá? Vamos lá. Atributos. O que são os atributos aqui no nosso universo do banco de dados, pessoal? Os atributos, aqui a gente tem a tabela, né? Bonitinha. E os atributos? Atributos são os campos, são as colunas da tabela, né? Então eu sei que a tabela pessoa ou a entidade pessoa tem quais atributos? Código, nome e idade. Tudo bem? Seguindo em frente aí. E esses atributos, eles têm alguns tipos, né? O primeiro tipo que a gente vai ver são os multivalorados, né? Que é o que a gente acabou de ver aqui. O que é um atributo multivalorado? É um atributo que pode ter o mesmo valor, o mesmo tipo de valor repetidas vezes, né? Então, no caso aqui, eu poderia colocar telefone aqui? Poderia, mas eu não coloquei pela aquela questão de ficar repetindo informação, de ter que criar um monte de coluna, coisa e tal. E aí, o que eu faço com esse atributo multivalorado? Geralmente ele vira uma outra tabela que a gente vai relacionar à nossa entidade original, tá? E aí ele fica nesse formatinho aqui que a gente já viu, tudo bem? Isso é um atributo multivalorado. Chave primária a gente já viu, né? Aquele campo que identifica de forma única o registro. Chave estrangeira a gente já viu, né? É o campo que vai fazer uma relação com outra tabela. E um atributo simples. O que é um atributo simples? É um atributo simples, que não faz nada além de guardar informação, tipo nome e idade, ok? Legal. E o que é um atributo determinante?
O atributo determinante é aquele atributo que ele é único, né? Assim como a chave primária, né? Não pode repetir valor. No entanto, ele não é uma chave primária. Né? Por exemplo, CPF. Né? Cada pessoa vai ter um CPF diferente, aí, coisa e tal. E, enfim, né? Não vai se repetir, nem pode se repetir. Algumas pessoas às vezes perguntam, então, já que o CPF não repete, por que você não usa ele como chave primária? Seria possível? Sim, seria possível. No entanto, a gente não usa dados externos ao nosso sistema como chave primária. Por quê? Porque o CPF, por exemplo, daqui a 2, 3 anos pode mudar a política do CPF. O CPF pode de repente, poder repetir. Né? E se eu usei o meu banco de dados usando a chave primária do CPF, e agora ele pode repetir, o meu banco de dados não vai mais dar suporte ao tipo de dados que eu estou inserindo. Ao passo que, se eu crio uma chave primária que é gerenciada pelo próprio sistema, eu não vou ter esse problema. Tudo bem? Que esses valores são internos ao sistema, eles não se relacionam diretamente com o ambiente externo ao meu sistema. Beleza? Vamos lá. E aí, como que eu represento um atributo ali no diagrama de entidade de relacionamento? É uma elipse com o nome do atributo dentro. Tudo bem? Vamos lá. Relações. As relações, pessoal, né, como a gente já viu aqui, vão determinar como que uma entidade conversa com a outra, certo? E como que, nesse caso, uma entidade conversa com a outra? Eu sei que uma pessoa se relaciona com vários telefones. Eu sei que uma pessoa pode ter de 0, né, no caso da pessoa 4 aqui, a N telefones. Né? Quando eu falo N de navio, né, eu estou dizendo que pode ser muitos. Né? Uma relação de 1 para muitos. O que é exatamente a primeira relação que a gente está vendo aqui. Né? Relação de 1 para muitos. Quando um registro de uma tabela se relacionar com muitos de outra tabela. Tudo bem? Indo em frente. Relacionamento de 1 para 1 é quando um registro de uma tabela se relaciona com apenas outro registro de outra tabela. Só que nesse caso, pessoal, isso acontece geralmente quando você separou tabelas que não deveriam ser separadas. Então, o que a gente faz? A gente junta elas de volta, tá? Relacionamento de muitos para muitos. Isso é interessante, acontece bastante, tá? O que é o relacionamento de muitos para muitos? Vamos para essa próxima tabelinha aqui. Se você olhar aqui para a tabela responsáveis, o que são os responsáveis? São os responsáveis por alguma pessoa, tá? E se você olhar aqui para a tabela dependentes, o que são os dependentes? São quem depende dos responsáveis, tá? Você vai ver que tem os campos código, nome e idade aqui em responsáveis e código, nome e idade também nos dependentes. Como é que eu faço uma relação dessa tabela com essa tabela? Porque, de fato, elas se relacionam, né? Quem é responsável por alguém. Quem depende, depende de alguém. Né? Verbo transitivo aí, não sei se é direto ou indireto, acho que é indireto. Mas enfim, não é estamos na aula errada, na aula de português. Como é que a gente faz essa relação? Bom, eu sei que, sei lá, o responsável cujo código é 1, ele é responsável pelo A da Silva, pelo B Ferreira e pelo C Santos. Eu sei que o responsável 2, ele é responsável também por esses 3. E eu sei que o D Macunaíma, ele tem os responsáveis 3 e 4. Tá? Então a gente sabe que um responsável pode ter muitos dependentes e um dependente pode ter muitos responsáveis. Como que fica o meio de campo aqui para fazer essa relação, a gente vai ver depois ali nas formas normais, tudo bem? Seguindo em frente, mas essa é a relação de muitos para muitos. E aí, finalmente, a gente tem o autorrelacionamento. O que é o autorrelacionamento? O autorrelacionamento é quando uma tabela se relaciona com ela mesma. Vamos dizer que eu tenho uma tabela de funcionários. Tá? Então aqui eu estou guardando todos os meus funcionários. Só que dentre os funcionários eu tenho o gerente. Né? O gerente, ele não deixa de ser um funcionário. Tudo bem? Mas o funcionário, é um funcionário que gerencia outros funcionários. Então é um funcionário que gerencia muitos funcionários. Uma relação de 1 para muitos, mas dentro da própria tabela. E aí o que a gente vai chamar disso aí? A gente vai chamar isso de relação unária ou autorrelacionamento. Ou autorrelacionamento. Tudo bem? E o símbolo do relacionamento é um losango bonitinho aqui com um verbo dentro. Tá? Sempre vai ser um verbo. E aí fica outra dica. Né? Dentro do texto aqui
da entrevista com o usuário, você sai procurando pelos verbos que se relacionam com aqueles substantivos, e aí você provavelmente vai ter bons candidatos aí para serem relacionamentos, tudo bem? Só procurar por todos os verbos. Vamos lá, cardinalidade. Cardinalidade é isso que eu já expliquei aqui em cima, tá? Um para muitos, muitos para muitos, autorrelacionamentos, a coisa toda, tá? E, enfim, faz o que a gente acabou de ver. E o símbolo da cardinalidade é esse, um tracinho com um número e outro tracinho com outro número, ou a letra N, ou 0 e 2 pontos N, 0, 2 pontos 1, alguma coisa assim, tá? E geralmente, a gente vai ver exemplos mais para frente, tá? E geralmente, esse operador de relação, né, esse símbolo de relação, ele está junto com o símbolo da relação, tá? A cardinalidade se junta com o símbolo da relação, tá bem? E, finalmente, por último, a gente vai ver a generalização. O que é a generalização, né? A gente sabe aqui, pela análise do texto, né, olhando aqui em cima, que a gente tem o consumidor, e o consumidor pode ser uma pessoa física que compra na loja, ou pode ser uma escola com CNPJ, tá? Isso é uma generalização, tá? Eu sei que escola e pessoa física são consumidores. Então, como que isso vai ficar dentro do nosso diagrama? Se você olhar, eu tenho aqui, ó, que a escola e a pessoa física, ambos são consumidores, tá? Isso aqui a gente chama de generalização e o símbolo é um triângulo, tudo bem? Já que estamos aqui, vamos agora entender o nosso diagrama de entidade de relacionamento que está feito aqui, tá? Algumas relações eu não coloquei, porque isso aqui é só um exemplo, mas vai dar para entender direitinho, tá? Então, eu tenho o produtor, eu tenho o produto e eu tenho o consumidor. Eu tenho 3 entidades aqui. Eu sei que um produtor, olha aqui a cardinalidade, tá? Eu sei que um produtor vende N produtos, tá? Eu também sei que um consumidor, eu não coloquei a cardinalidade aqui, mas eu poderia ter colocado o número 1 aqui, compra N produtos, tudo bem? Eu sei que o produtor, ele tem o atributo nome do produtor e muitos outros atributos, né? Não ia caber aqui. Eu sei que o produto também tem vários atributos. Eu coloquei só 2 aqui porque também não ia caber. Então, o nome do produto, o valor de venda, tá? E eu sei que o consumidor é uma generalização de escola e pessoa física. Tudo bem? Legal. Geralmente, pessoal, a gente não coloca os atributos, tá? Quer dizer, depende da cultura aí, da organização que você está trabalhando, coisa e tal. Mas às vezes a gente não coloca, a gente deixa para colocar o nome dos atributos lá no MER, no modelo entidade de relacionamento, que a gente já vê o que é. Tudo bem? Legal. Terminado aqui o nosso diagrama entidade de relacionamento, terminado o nosso projeto conceitual, a gente vai passar para o projeto lógico, tá? No projeto lógico, a gente vai fazer um modelo entidade relacionamento. E o que é esse modelo entidade relacionamento? Ele tem basicamente o mesmo papel do DER, só que ele é muito mais voltado para a área técnica, né? Embora, com o devido treinamento, o usuário comum também pode interpretar o nosso MER, tudo bem? No MER, a gente vai ter muito mais informações de forma muito mais detalhada, tá? E geralmente é o diagrama que a gente dá preferência para fazer, tá? Porque ele é muito útil, tanto no momento da confecção do banco de dados, quanto no futuro, quando você for dar manutenção nele. Vamos lá. Modelo entidade de relacionamento. A gente tem alguns símbolos. Um dos símbolos é o entidade e atributos. Perceba que aqui a gente já juntou 2 coisas, né? Entidade e atributo. E como que a gente representa isso daí? A gente representa assim, quadradinho, né? Em cima escrito o nome da entidade e embaixo uma lista dos atributos que eu tenho nessa entidade. No caso aqui eu tenho ID, né? Que seria o meu código, né? Isso aqui é um inteiro grande, tá? E eu tenho o nome, que é caractere até 255 letras. Tudo bem? Legal. E aí os relacionamentos, como são feitos? Os relacionamentos são feitos que nem lá no DER, só que não tem o nosso losango aqui no meio, né, com o verbo. É apenas uma linha com a respectiva cardinalidade, tudo bem? Legal. Cardinalidade, a gente já viu aqui, podemos seguir em frente. Nesse caso eu tenho de 1 para 0 até muitos, né? O famoso 1 para muitos. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Olha só, eu tenho o produtor, ele tem um campo ID, que é um inteiro grande, né, um big int, e o nome, que é texto até 255 caracteres, tá? E eu sei que um produtor
se relaciona com N produtos, tá? E o produto tem o campo ID, nome e valor de venda, que é um decimal com duas casas, tá? Legal. Eu tenho também a entidade consumidor. Um consumidor se relaciona com N produtos, né? Porque um consumidor pode comprar N produtos. E a tabela consumidor tem o ID, que é a identificação. Assim, toda tabela, preferencialmente, sempre vai ter um ID ou um código ou uma chave primária, né? Vai ter o nome do consumidor e o tipo do consumidor. No caso do tipo de consumidor, isso aqui é uma chave estrangeira que aponta para a tabela tipo de consumidor. Na tabela tipo de consumidor, eu tenho o ID do tipo do consumidor e a descrição, né? No caso aqui eu posso colocar pessoa física e pessoa jurídica, tá? Mas espera aí, da onde que veio esse tipo de consumidor? Consumidor a gente tinha, mas e o tipo de consumidor? Então vamos voltar lá para o DER. Lá no DER vocês notam que eu tenho uma generalização, né? Tenho o consumidor aqui e eu tenho uma generalização. Quando eu tenho uma generalização, pessoal, isso lá no MER vira mais uma tabelinha, olha que interessante, que vai permitir que a gente generalize, né? Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que um tipo de consumidor pode estar em vários consumidores, né? Eu posso ter várias pessoas jurídicas, eu posso ter várias pessoas físicas, né? E aqui eu vou ter a ID do tipo, né? E vou ter a descrição do tipo. No caso aqui vai ter apenas dois registros, né? Sei lá, vamos imaginar o tipo 1, que é CPF, e o tipo 2, que é CNPJ. Tudo bem? Então vamos lá. Dicionário de dados. O dicionário de dados, pessoal, junto com o MER, tá? Ele é um dos dois documentos mais importantes aí que a gente vai ter juntamente com o MER, né? Por quê? Porque na hora que você vai fazer uma consulta do banco de dados, que você vai dar manutenção nele, que você vai fazer qualquer coisa, você precisa olhar o MER e o dicionário de dados para saber com o que você está mexendo. Se você não souber com o que está mexendo, corre o risco de você estragar os seus dados, e ninguém quer isso, né? Então, o que o dicionário de dados vai fazer? Ele vai especificar de forma bem mais detalhada as nossas tabelas. Então, ele vai falar, ó, tal tabela aqui, você pode botar o nome da sua tabela. Em tal tabela eu tenho tais colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, bota aqui o nome da coluna, tá? Em seguida eu vou colocar o tipo da coluna, se ela é inteiro, se ela é texto, se ela é decimal, se ela é uma imagem, etc, etc, etc. E aqui eu vou colocar o comprimento, que é a capacidade de cada um dos campos, de cada uma das colunas das minhas tabelas, tá? Aqui eu vou colocar as restrições, né, que às vezes eu posso criar restrições, não aceito valores, por exemplo, menor do que 0, certo? E o valor padrão, que eu posso colocar também quando você cria um novo registro e não especifica o valor de algum dos campos, ele pode preencher automaticamente para você, tá? E, finalmente, uma das partes mais importantes, que é a descrição dessa coluna, tudo bem? Você vai dizer textualmente ali para que serve essa coluna, para que serve esse campo da sua tabela, ok? Então, para cada tabela, você vai fazer isso daí. No entanto, às vezes, o MER também pode servir como dicionário de dados. Na maioria dos modeladores, quando você expande, né, a especificação do MER, você também pode ter o nome da tabela, o nome do campo, o tipo dele e a descrição dele aqui também, tá? Então, você às vezes nem precisa fazer o dicionário de dados, você pode fazer direto o MER de uma forma um pouquinho mais detalhada que vai cobrir as duas funções aí do seu banco de dados. Só que em bancos de dados muito grandes, é interessante ter os dois separados, tá? Porque aí você organiza o seu dicionário de dados, né, de forma alfabética, né? E aí você acha facilmente a tabela que você quer a descrição. E no MER você vai achar facilmente as relações que as tabelas fazem entre si, tudo bem? As duas coisas vão ser bem úteis na hora de você consultar o seu banco de dados. E vamos lá. Anomalias, né? E o que são anomalias? Vocês viram no início aí da aula que a gente falou de anomalias, que a gente gente falou de formas normais, coisa e tal. E para que servem as formas normais? As formas normais servem para evitar justamente essas anomalias, tá? As anomalias acontecem quando, por exemplo, você quer atualizar um registro e você atualiza 2. Você quer apagar um registro, você apaga 2. Você tem redundância dos dados,
Se você tem na mesma tabela telefone 1, telefone 2, telefone 3, telefone 4, telefone 5, você não tem ali aquela criação dos relacionamentos, tá? Isso são anomalias. E a gente não quer, tá? A gente não quer. A gente quer que a informação, tanto a atualização quanto a leitura dela, seja feita apenas em um lugar. A gente não quer essas anomalias, tá? E como que a gente evita as anomalias? Usando as famosas formas normais, tá? As formas normais vão ser usadas para a gente modelar de forma correta o nosso banco de dados, para garantir que não vai ter redundância nos dados, para garantir que quando a gente atualizar, a gente atualize em apenas um lugar e só, né? De forma que o nosso banco de dados otimize o espaço que ele ocupa e seja mais rápido, tudo bem? Vamos lá. E só lembrando, né, não custa dizer, na verdade eu não disse isso ainda, mas é importante dizer que tanto o modelo entidade de relacionamento quanto o diagrama entidade de relacionamento deve estar normalizado, né? As formas normais devem estar aplicadas tanto ao MER quanto ao DER, ok? Então vamos lá, vamos um exemplo aqui, pegar uma tabela que não está normalizada e vamos normalizando ela com o tempo, tá? Nesse caso aqui, é uma cópia da tabela lá de cima, né? Só que eu coloquei mais um campo aqui chamado telefones, tá? Então vou ter o nome do produtor, vegetal, data da entrega, nome do consumidor, tipo do consumidor, valor da venda e telefones. Por que essa tabela não está normalizada? Vamos ver. De acordo com a primeira forma normal, nós temos várias formas normais, tá? São várias regrinhas. A primeira regra que a gente tem que seguir é, na primeira forma normal, não podem haver campos multivalorados, tá? E qual que é o campo multivalorado que a gente tem aqui na tabela? Telefones, né? O mesmo campo que pode conter vários telefones, tá? E a gente viu aqui, usando a nossa planilhinha aqui, que não pode acontecer isso. Cadê o telefone? Aqui. Que não pode acontecer isso. Quando acontecer isso, a gente cria uma nova tabelinha, né? Então vamos lá, não pode ter campo multivalorado. Legal. O que a gente faz? A gente separa essa tabela em duas, né? Então vamos lá. Tabela geral. Ficou com o código, nome do produtor, vegetal, data da entrega, nome do consumidor, tipo do consumidor e valor da venda. Cadê o telefone? O telefone foi para outra tabela que contém o código do produtor e o telefone que a gente quer armazenar. E aí, se um produtor tiver mais de um telefone, a gente coloca o código dele e o telefone dele. O código dele, o outro telefone dele, o código dele, o outro telefone dele, e assim por diante. Pronto. Deixamos a tabela na primeira forma normal, tá? Agora vamos para a segunda forma normal. Na segunda forma normal, pessoal, se a gente tiver chaves primárias compostas, né, o que não é o caso aqui, o que é uma chave primária composta? É quando a gente tem, sei lá, um código e outro código formando uma identificação do registro. Isso é possível, embora não recomendado, tá? Não de saída. Depois a gente vai ver quando é que a gente usa isso. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver se todos os campos da tabela, né, se relacionam com essas chaves primárias. Né? Se não tem nenhuma chave primária que não tem nada a ver com a tabela que eu estou colocando. Por exemplo, eu posso ter uma tabela que armazena o produto que está sendo vendido e o consumidor, né? Então, para identificar essa venda, eu pego o nome do consumidor e o nome do produto, né? Eu não posso ter dados aqui, por exemplo, de empregado, tá? Uma tabela que vai armazenar só o produto e o consumidor que comprou, tudo bem? Então, essa é a segunda forma normal. Numa mesma tabela, aí, com chaves primárias compostas, não podem ter informações que não são relacionadas à tabela, tudo bem? E aí, no nosso caso, não mudou nada, né? Continua a mesma coisa, vamos em frente. Na terceira forma normal, que fica mais interessante a coisa, tá? A primeira é importante, a segunda, geralmente, a gente passa direto, mas na terceira, não pode haver mais de uma entidade por tabela, tá? Mesmo que essa tabela tenha uma chave primária simples, tá? Então, no nosso caso aqui, quantas entidades a gente tem nessa tabela? A gente tem o produtor, a gente tem o produto, que é o vegetal, e a gente tem o consumidor, tá? Além, provavelmente, da venda, tá? Então, a gente tem várias entidades numa mesma tabela, o que não pode ocorrer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar essas tabelas em várias, né? Então, eu vou ter a tabela do produtor, que só vai ter os dados dos produtores, vou ter a tabela telefônica, que só vai ter os dados do telefone, vinculada com o produtor, né, usando o código do produtor. Eu vou ter a tabela produto, que vai ter o código do vegetal, a data de entrega e o valor de venda.
Perceba que toda tabela tem um código, tá? Esse código vai ser a nossa chave primária e é importantíssimo que toda tabela tenha uma chave primária, tá? Que tenha uma forma de identificar unicamente um registro. Tudo bem? Legal. E aqui eu vou ter o consumidor com o código do consumidor, nome do consumidor e o tipo do consumidor. Percebam que no início lá, que era uma tabela só, junto com a do telefone, viraram 1, 2, 3, 4 tabelas para a gente conseguir as 3 formas normais, tá? Beleza, a forma normal é isso daí, pessoal. A gente tem 3 formas normais, tem que aplicar as 3, na verdade a gente tem mais formas normais, mas na prática a gente usa só as 3, tá? E aí a gente vai ter uma quarta forma normal, que não se chama quarta forma normal, vai se chamar forma normal de Boyce Code, ou FNBC. E essa forma normal, para que ela vai fazer? Ela vai resolver o problema de relações muitos para muitos, tá? Quando uma tabela tem várias entidades e essas entidades se relacionam de forma muitos para muitos, ou seja, uma entidade se relaciona com muitas outras entidades e muitas outras entidades se relacionam com essa entidade, a gente vai ter uma tabela desnormalizada. E para normalizar tabelas assim, a gente vai usar a forma normal de Boyce Code. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui, diferente daquele lá de cima, e normalizar essa tabela. Olha essa tabela, tem o código do fornecedor, nome do fornecedor, produto e quantidade. O código do fornecedor aqui é 1, o nome do fornecedor é Chácara Rios, eu tenho outro fornecedor aqui que é o 4, e o nome do fornecedor é Comunidade Freire. A Chácara Rios, o que ela fornece? Ela fornece chicória, alface e almeirão. E quanto que ela tem? Ela tem 100, 50 e 100 de almeirão aqui, tudo bem? Na Comunidade Freire, eu tenho 500 chicórias, e na Comunidade Freire também eu tenho 250 almeirões, certo? Como que a gente vê que uma tabela já não está certa? Quando começa a repetir informação, tá? Tudo bem repetir códigos, aí é ok. Mas quando começa a repetir os nomes, valores, coisa e tal, com certeza tem coisa errada e com certeza ela não está normalizada, tá? Como eu disse aqui, é importante notar que tem muitas informações que se repetem, como o nome do fornecedor e o produto, tá? E aí a gente já chega à conclusão que a tabela não está normalizada. Então, aplicando a FNBC, o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas tabelinhas aí. Novamente, quantas entidades eu tenho? Eu tenho fornecedor e produto, certo? Então, eu crio uma tabela para fornecedor, com o código do fornecedor e o nome do fornecedor. Eu crio uma tabela de produto, com o código do produto e o nome do produto. Olha que legal. Mas nada está se repetindo, olha que bonitinho. E aí, como que eu vou relacionar a tabela fornecedor com a tabela produto? Que é uma relação de muitos para muitos, né? Para fazer uma relação de muitos para muitos, pessoal, eu preciso de uma entidade intermediária, tá? Eu preciso de uma tabela intermediária, uma tabela de ligação, uma tabela de relacionamento. Essa tabela de relacionamento, que a gente também pode chamar de tabela associativa, vai ser nesse formato aqui, ó. Eu tenho o código fornecedor, o código produto, código fornecedor, código produto e as respectivas quantidades. Então eu posso, olha só, eu estou repetindo apenas os códigos e os valores aqui, né? Nesse caso eu não estou repetindo porque é a quantidade de um produto diferente, né? Então, tá tudo certinho, olha que legal. Então eu posso dizer que o fornecedor 1, quem é o fornecedor 1? A Chácara Rios. Em relação ao produto 3, o que é o produto 3? É chicória. Então a Chácara Rios tem 100 chicórias, tá? Dessa forma a gente evita repetição. E por que tanto que a gente evita repetição em bancos de dados relacionais? Porque, por exemplo, se a Chácara Rios mudar de nome, eu tenho que vir nessa tabela que não está normalizada e sair mudando todo mundo. Tá? Isso é perigoso e leva tempo. Se do contrário eu estiver usando um banco de dados relacionado e a Chácara Rios mudar de nome, eu mudo só aqui. E pronto. Não preciso mudar em lugar mais nenhum do meu banco de dados, está tudo atualizado. Tudo bem? Essa é a razão aí para a gente ganhar velocidade e ganhar correção nos dados. Tudo bem? E também espaço de armazenamento que diminui bastante. E terminando aqui a nossa aulinha, finalmente a gente tem um projeto físico, né? No projeto físico a gente vai fazer o código, né? O código mesmo, assim, programar um pouquinho ali, né? De certa forma é programar o código que vai gerar o nosso banco de dados, tá? E aí a gente vai ver mais adiante aí como fazer esse código numa próxima aula. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.